Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio: Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Facas Coqueiro. Psicóloga Janaína Paroli. Protecta Veículos Especiais. Universitária Corretora de Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Clínica Ardengue de Cirurgia Plástica. Odontologia Lauda. Centro Veterinário Walter Godoy. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Fevereiro Roxo é uma campanha dedicada à conscientização sobre o Alzheimer, doença neurológica que afeta a qualidade de vida de milhares de pessoas. No especial Saúde e Bem-Estar, abordamos esse tema vital com a expertise do médico neurologista Dr. Adecir Bispo, formado em Medicina e Clínica Médica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, com especialização em Neurologia e Neurofisiologia Clínica pela Universidade de São Paulo, a USP. Dr. Adecir Bispo tem conhecimento aprofundado no diagnóstico e tratamento de doenças como Alzheimer, epilepsia, demências, cefaleias e Parkinson. Desde 2017, atua como neurologista em Santa Maria e é sócio-diretor da clínica Neurocor, onde se dedica ao cuidado da saúde neurológica, com foco no comprometimento cognitivo e no bem-estar dos pacientes. Dr. Adecir Bispo, um privilégio tê-lo aqui em nossos estúdios, nessa edição especial do Saúde e Bem-Estar, para esclarecer sobre a patologia do Alzheimer. Seu compromisso com a saúde cognitiva trará grande contribuição para os nossos telespectadores. Seja muito bem-vindo ao Giornale. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui e uma boa noite. Muito obrigada. Vamos então, inicialmente, esclarecer sobre a diferença exata entre Alzheimer e a demência, porque muitas pessoas utilizam esses termos como se fossem sinônimos e que, na verdade, são termos distintos, não é, doutor? Exatamente. O Alzheimer provoca a demência. A demência é uma condição em que o paciente tem uma perda cognitiva, que é a perda da memória, a perda da linguagem, a perda das funções executivas, de uma maneira tão grave que agora ele já não é mais capaz de ter uma vida autônoma. O paciente passa a não ser mais capaz, por exemplo, de ir no mercado sozinho, fazer uma compra, cuidar do seu dinheiro, cuidar dos próprios remédios. Não porque ele está cego ou porque ele está tetraplégico numa cama, ele pode ter a visão preservada, pode ter a parte motora preservada, mas o que impede ele de realizar as tarefas é um problema cognitivo. Tá? O que causa esse problema cognitivo? Qualquer doença que provoque lesão no cérebro pode provocar a perda da cognição, até desencadear a demência. Então, por exemplo, um paciente que teve muito traumatismo craniano, um traumatismo craniano grave, que lesou o seu cérebro, ele pode ficar demenciado por conta do traumatismo. O Alzheimer é uma condição também que causa uma lesão no cérebro. O Alzheimer é uma doença em que ocorre um acúmulo de um pedaço de uma proteína, um peptídeo, que é o peptídeo beta-amiloide, que vai causar essa lesão. Uma vez começada a lesão, ele não para mais, ele progride até um momento em que todo o cérebro é lesado e a pessoa avança para as fases finais de comprometimento cognitivo. Então, o Alzheimer é uma doença que provoca a demência. O Alzheimer, então, é uma das principais causas da demência, podemos considerar assim? O Alzheimer é a doença que mais causa demência, é a primeira entre as causas de demência. E quando nos referimos à demência, é um quadro clínico caracterizado, como você bem explicou, pela perda grave das funções cognitivas. Então, a pessoa, ela perde totalmente a autonomia. Exatamente. A definição de demência é o comprometimento cognitivo grave ao ponto de o paciente perder a sua autonomia. Existem gradações, desde um quadro leve, em que o paciente pode, por exemplo, manter a capacidade de ir lá pegar comida, ir ao banheiro e fazer as suas atividades básicas da vida diária, até os quadros mais avançados, em que o paciente ele está acamado e dependendo de um cuidador de forma contínua. Doutor, em que momento uma pessoa deve se preocupar em buscar uma avaliação neurológica
para investigar um possível quadro de Alzheimer? Sim, eu sempre digo que qualquer pessoa que esteja preocupando com algum tipo de perda de memória, seja nela mesma, o que é mais difícil, seja num familiar, o ideal é que faça uma avaliação, porque a gente pode detectar se aquele sinal, aquele sintoma, ele se deve a algo que pode ser mais sério ou se pode ser por um estresse, pode ser por uma ansiedade, né? Mas existe uma situação que é bem interessante de diferenciar para a gente poder avaliar se a memória ela está de fato alterada e isso é um pouco preocupante. Então, por exemplo, você pede para o familiar, né, alguma coisa, por exemplo, coloque o feijão no fogo para mim e depois de 30 minutos você chega em casa, né, e aí, cadê o feijão? Que feijão? Ele nem se lembra que você falou do feijão, né, que você tinha pedido para colocar no fogo. Então é uma situação que preocupa. Agora, quando o paciente, você chega para a pessoa e cadê aquele feijão que eu pedi para colocar no fogo? Ah, me desculpa, eu esqueci. Você falou mesmo. É uma situação que é um pouco menos preocupante. Agora, ele não se lembra nem do fato de que você falou para ele, é uma situação que normalmente preocupa um pouco mais e deve procurar uma avaliação de modo mais urgente. Muito preocupante, realmente. Então, os pacientes, eles apresentam a perda de memória como o primeiro sintoma. E existe um percentual, né? O paciente, ele percebe que ele perdeu a memória. Qual é o percentual de percepção dessa perda de memória? Muito interessante a pergunta, porque tem pacientes que têm um insight. O paciente, ele se dá conta de que ele está perdendo, né? Em torno de 50% dos pacientes têm o insight de que aquela perda de memória dele deve ser algo patológico, enquanto que 50% dos pacientes, eles não se dão conta, eles acham que a memória dele é muito boa, e você faz um teste simples de esconder alguns objetos, e pergunta depois de 5 minutos, ele não se lembra mais, e aí ele atribui alguma dificuldade, ao estresse do momento, à ansiedade, e ele realmente não se dá conta. Então é mais ou menos meio a meio. Metade dos pacientes, eles têm o insight, têm a percepção de que estão com perda de memória preocupante, e a metade não se dá conta. É o familiar que percebe que há algum problema. Sim, então são várias situações. Você fala aí no estresse, na fadiga do dia a dia, na ansiedade, na depressão, que pode ocasionar uma perda de memória. Quando isso acontece, ela deve ser levada em consideração para um diagnóstico? É muito interessante procurar a avaliação nessas situações, quando está incomodando na vida, né? Porque começa a impactar na vida, no dia a dia? No dia a dia da pessoa. Ela, por exemplo, uma pessoa que está lá nas fases finais da entrega do doutorado, né, da defesa do doutorado, uma situação que gera muita ansiedade, gera muito estresse, e ela começa a ver que a atenção dela não está boa. E a queixa no consultório é de memória. Mas quando você testa a memória recente, ela está ótima, preservada. Sim. O problema da pessoa é a atenção. E é o que costuma, né, a ansiedade, a depressão alterar, é a atenção e a concentração. Enquanto a memória é recente, acaba sendo bem mais difícil. Pode também, mas é muito mais difícil. Se é uma situação em que a pessoa acredita que ela perdeu a sua funcionalidade, está tendo algum prejuízo no trabalho, independente de ser Alzheimer ou não, ela precisa de uma avaliação, porque com o tratamento ela pode melhorar também dessas queixas, né? Independente de ser um começo de Alzheimer, né? Ela vai melhorar. Dependendo, se fizer um tratamento de algo que tem tratamento, a regra é que ela melhore. Mas o grande sinal de alerta são esquecimentos frequentes, como você falou, de esquecer um comando dado há pouco tempo, né? Deletar simplesmente da memória algo que foi dito há pouco tempo e também a repetição de informações, não é, doutor? É muito comum o paciente ele se tornar repetitivo, né? O paciente passa a repetir as informações e essa informação da repetitividade é algo que faz toda a diferença quando nós estamos conversando com o paciente, porque se a própria família detectou que ele fala uma coisa e ele fala uma informação e depois ele fala de novo após alguns minutos, algumas horas, sem se dar conta que já tinha falado, isso aí tem um valor preditivo positivo, que a gente diz, muito grande para dizer que realmente há um problema de memória. Sim. Independente seja no Alzheimer ou não, mas que a memória recente dele está afetada de fato. Realmente comprova a falta de memória. Precisa de alguns testes que a gente faz ali no consultório, às vezes a gente precisa de algumas coisas, alguns testes mais detalhados, né? Mais aprofundados. Mas é um indício muito forte de que há realmente um problema de memória. Porque às vezes a pessoa ela nos busca e dizendo que há um problema de memória, e não é a memória que está com problema. Sim. Né? É a atenção, é a memória prospectiva, que é um outro tipo de memória que não tem tanto prejuízo na vida da pessoa. Né? Agora, a memória recente, quando está com problema, essa causa um prejuízo enorme na vida.
E em relação à influência genética, sabemos que tem uma influência genética preponderante, doutor. Existem 3 formas da doença de Alzheimer, que normalmente é de início precoce, que ela é fortemente relacionada a um gene. Se a pessoa tem aquela alteração genética, a chance de desenvolver a doença é altíssima, tá? Quando a gente fala do grosso, que é o que a gente encontra, né, 95% dos casos que a gente vê no consultório, elas não são determinadas por um gene só, elas são determinadas por uma herança poligenética, são vários genes, tá? Então, assim, se a gente tem na família, né, o pai, a mãe, irmão, tios que tiveram a doença, a chance de desenvolver ela é muito maior. Quais são os tratamentos para o Alzheimer, considerando que a doença não tem cura? Exatamente, né? A doença de Alzheimer, normalmente nós vamos iniciar um tratamento quando ela começou a acarretar problemas, tá? Recentemente agora houve uma mudança na classificação e a gente considera a doença de Alzheimer quando tem patologia amiloide. Então, se nós pudermos detectar no cérebro do paciente, seja através, por exemplo, de um exame que se chama PET amiloide, em que você detecta o amiloide no cérebro, ou você faz exames de sangue, ou exames de líquor, você tira o líquor, e mede os biomarcadores da doença de Alzheimer, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sinal, você pode fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer, da patologia, mas mesmo antes de o paciente ter alguma queixa, né? Então, normalmente, nós vamos fazer o diagnóstico da doença quando o paciente já começou a perder a memória, né? Ou ele começou a ter uma perda de outros domínios cognitivos, porque tem formas da doença de Alzheimer em que a pessoa tem uma perda da linguagem, uma perda das funções executivas, uma perda das habilidades visoespaciais antes do comprometimento de memória, que é mais raro. Bom, diante do início de um sintoma, o paciente procura o neurologista, que vai fazer o diagnóstico, e nós vamos iniciar um tratamento. O tratamento é bastante importante que as pessoas, né, tenham em mente que, infelizmente, até o momento a gente não visa nem uma melhora. Infelizmente, o paciente, a gente não espera que vá começar um tratamento e daqui a pouco ele vai estar igual ele era 5 anos atrás. O que a gente quer é que a doença vá mais devagar clinicamente. A gente não interfere ainda naquilo que está provocando a patologia. A gente não tira o beta-amiloide por enquanto do cérebro ainda. Desde os anos 2018, começaram a aparecer alguns tratamentos que são promissores, né, que são os anticorpos monoclonais anti-amiloide, que retiram de fato o beta-amiloide do cérebro. Mas infelizmente, esses tratamentos ainda hoje, tem dois deles sendo usados principalmente nos Estados Unidos, no Brasil também tem pacientes que utilizam, mas eles infelizmente não estão mostrando clinicamente um benefício além daquilo que a gente já usa atualmente. Sim. Que são medicamentos puramente sintomáticos. Então, esses medicamentos que a gente usa na prática diária são medicamentos que eles tentam fazer com que o cérebro, diante de um problema, funcione melhor. É Sim. como se você pega, por exemplo, um motor que tem problema e você coloca um combustível melhor nesse motor para que o carro renda mais, mas sem afetar o que está causando o problema. Claro, tá? Mantenha a sua funcionalidade por mais tempo. É como se a gente tivesse pegado o cérebro e torcesse ele para que ele dê o máximo que ele pode, ele renda o máximo que ele pode diante daquele problema que está acontecendo com ele. Mas não é um tratamento que a gente vai obter uma estabilização da Sim. doença por muito tempo e nem uma melhora aos níveis prévios. Quer dizer que mesmo com todos os avanços da medicina, a doença ela continua evoluindo. Ela continua uma doença incurável, uma doença degenerativa e progressiva, que progride independente do tratamento. Agora, isso não quer dizer que o tratamento não vale a pena, Sim. que seja um tratamento ruim, pelo contrário. Às vezes, quando a gente começa um tratamento com um paciente que tem, por exemplo, alteração comportamental grave, que atrapalha a rotina dele e da família... Fica agressivo. O tratamento, ele costuma, na maioria das vezes, alcançar uma melhora importante desse comportamento. Para o convívio. Para o convívio. E assim, o paciente ele fica mais feliz com o tratamento, a família fica mais feliz e vale muito a pena. Vale muito a pena. É muito diferente um paciente que está bem tratado e um paciente que está sem tratamento. Então, não existe cura, mas os tratamentos eles ajudam a retardar essa progressão. Clinicamente ajudam a retardar, né? E trazem um controle sintomático da Sim. doença, o que é importantíssimo. Então, doutor, além do aspecto clínico, o Alzheimer também traz uma reflexão para os familiares, né? O familiar que está acompanhando lá o seu paciente, o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, e que dedicou
esses familiares que estão, porventura, passando por esse momento, por essa patologia, né, esse mal de Alzheimer, eles já se doaram a vida inteira para os seus filhos, né, para os seus netos. Então é um momento de retribuição, é um momento de acolhida, de apoio, de carinho incondicional, não é? E que deve ser bastante significativo para quem está recebendo, porque ele está com Alzheimer, mas o paciente sente o carinho, sente o que ele recebe, não é verdade? Exatamente. É uma questão bastante interessante, porque o paciente, como ele vai perdendo a sua cognição, vamos dizer assim, que ele vai perdendo um pouco a capacidade de refletir sobre aquilo que está acontecendo com ele, diferente de outras doenças, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, em que o paciente perde toda a sua força, mas ele reflete, ele pode tirar conhecimento, compreensão e evoluir com aquilo que está passando, diferente do Alzheimer. O conhecimento da doença e aquilo que a gente vai adquirir de benefício para a nossa vida, de reflexão, é mais para o familiar. O Alzheimer e as demências, né, as doenças que cursam com demência em geral, elas são uma doença da família, é uma doença que não é só do paciente, a família inteira ela fica doente. Fica doente. A gente conhece muito hoje, né, fala muito hoje da síndrome do cuidador, que a gente fala, que é o paciente, ele está doente, mas aquela pessoa que cuida, que é um filho ou o esposo, a esposa, ele também tem uma chance de acabar ficando doente, não com Alzheimer, mas com uma depressão, com uma ansiedade, que é gerado pela, às vezes, incapacidade dele, né? Ele está vendo o familiar que está progredindo dia após dia, e por mais de todos os esforços que ele está fazendo, ele está vendo que mês a mês, ano a ano, aquele paciente está piorando. E às vezes ele precisa de um cuidado também, porque ele sofre muito com isso, né? Na grande maioria das vezes ele precisa de um cuidado também. É por isso que realmente as pessoas comentam, né, que quem está acompanhando fica doente também. Exatamente, né? Então exatamente. tem que ter todos esses cuidados psicológicos, esse controle, né, porque sofrer diante de um familiar também é complicado, né? É difícil não sofrer diante de uma situação dessas, né? Não tem como não atingir o emocional dos seus familiares. Tem que se fortalecer para acompanhar, né, e corresponder à expectativa e entregar o carinho e a atenção e a medicação ao paciente. Uma maneira de os familiares eles conseguirem lidar melhor com essas dificuldades é conhecer a doença, né? A gente sempre orienta que eles procurem informações assim em locais que são confiáveis para saber como que é a evolução da doença, porque a gente tem que estar preparado, sim. E em caso de sofrimento, né? Às vezes o que mais causa o sofrimento é que o familiar ele não consegue, por exemplo, ter um tempo para ir no mercado, porque ele vai no mercado, vai deixar com outra pessoa, ele não confia na pessoa que está cuidando, e o simples fato de sair de casa, ele já fica com peso na consciência, eu deveria estar lá com meu familiar, não estou, sim. E isso acarreta um peso na consciência dele. Uma culpa. Quando, na verdade, ele tem que compartilhar o cuidado, ele tem que ter pessoas que ele confia, que vão poder dar conta do recado enquanto ele não está presente. E de vez em quando, naquelas fases mais avançadas, em que você não pode tirar o familiar que está doente, o paciente que tem Alzheimer, de casa para fazer um passeio, tem situações que não dá para fazer isso. Ele vai ter que sair, ele vai viajar, ele vai para a praia e vai ter uma pessoa que vai ficar cuidando, uma pessoa que ele confia para cuidar do familiar dele. Precisa disso, precisa essa divisão do cuidado. Muito importante essas suas colocações aqui no jornal. Doutor, e o que podemos fazer para reduzir o risco de demência no futuro? É possível? É possível e é um assunto assim, muito interessante, tá? Existem alguns trabalhos, o principal desses trabalhos é de uma revista chamada Lancet Neurology, que começou a ser publicado em 2017, anos de acompanhamento de muitos pacientes, para ter certeza daqueles fatores de risco que vão aumentar a chance de desenvolver um quadro demencial. Então, se você pegar um paciente que desenvolveu uma demência, normalmente ali após 65 anos, e for ver de quem é a culpa por ele ter desenvolvido esse quadro demencial, 65% é genético, né? Nesses 65% a gente não consegue agir, porque é genético, a gente não tem como mudar os genes das pessoas. Agora, os outros 35%, e fazem muita diferença, são de fatores de risco potencialmente modificáveis. Cada fase da nossa vida, nós vamos ter um fator de risco, que a gente pode entrar em contato ou não, que vai aumentar a chance de nós desenvolvermos um quadro demencial. Então, por exemplo, infância e adolescência. O grande fator de risco é a falta de estudo. Se eu pego dois irmãos gêmeos, um não vai estudar, o outro vai estudar, o que não estudou ele vai ter mais demência do que aquele que estudou. Depois tem a vida média, que é de 35 a 60 anos. Nós temos 4 fatores de risco. O primeiro é perda auditiva, tem que cuidar da audição. O segundo é a
a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela tem que ser tratada desde cedo. A gente não pode estar com 40 anos, ter hipertensão e falar, não está me causando nenhum sintoma, eu vou deixar assim, a hora que começar a causar sintoma, já é tarde demais. Então a hipertensão arterial diagnosticada tem que ser tratada, né? Depois, a obesidade. O paciente obeso ele tem mais chance de desenvolver demência pelos fatores de risco cardiovascular, entre eles a própria hipertensão, que é mais frequente. E depois o traumatismo craniano, tá? O traumatismo craniano que leva a pessoa a ter uma perda de consciência por algum tempo, ele vai predispor a desenvolver um quadro demencial. Então, lutadores, né, de boxe, de MMA, eles são pessoas que têm uma chance maior de desenvolver um quadro demencial lá na frente. E depois são aqueles que a gente vai entrar em contato na nossa vida depois de 65 anos. São 6 fatores mais conhecidos. O primeiro deles é o tabagismo. Então, o paciente com tabagismo, pelas lesões vasculares que podem ter no cérebro, maior chance de AVC, seja de pequenos vasos, seja de grandes vasos, é uma chance maior de desenvolver um quadro demencial. Depois a depressão, diagnosticada, ela tem que ser tratada na idade senil, né? Depois a inatividade física, o paciente tem que fazer atividade física, sobretudo nessa idade, para reduzir essa chance. O isolamento social, que é algo muito importante. Nessa pandemia que teve de Covid agora recentemente, foi um grande laboratório para a gente comprovar aquilo que a gente já sabia, né? Que o paciente ele já estava ali com um certo grau de comprometimento, mas ele estava se equilibrando. E veio o isolamento social forçado, que infelizmente para os idosos, né, na grande maioria teve que ter mesmo. Veio esse isolamento social, às vezes ele não tinha contato nem com os filhos, nem com os netos, e foi o que levou ao declínio que faltava para ele cruzar aquela fronteira do quadro demencial, tá? Depois é o diabetes e, por último, a poluição ambiental. A gente, morando aqui em Santa Maria, está relativamente protegido dessa questão, né? Mas Sim. Quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades mais poluídas, há uma chance maior de desenvolver um quadro demencial lá. Então tudo tem uma consequência e cada etapa da vida requer os seus cuidados. Você falou aí na fase na infância, na adolescência, de que a educação, então, ela produz reserva cerebral. Exatamente. Ela exatamente, fortalece exatamente, essa reserva cerebral. A importância da educação. Exatamente. Para fazermos um resumo, manter o cérebro ativo ao longo da vida é essencial, então, para evitar todos esses danos futuros. Eu diria que, assim, esses fatores todos de risco, né, para quem quiser depois pedir informação, é muito importante estar seguindo todos eles, né, evitar esses fatores de risco, porque se a gente não consegue atuar na parte genética, atuar nesses fatores de risco, às vezes nós estávamos programados, por exemplo, para ter uma demência com 65 anos, claro. E nós cuidamos de todos os fatores, aí a gente vai colocar isso em 95, imagina, 95 anos, às vezes a pessoa morreu por outra causa e acabou passando a vida ileso, não desenvolveu, né? Agora, essa questão de estar sempre mantendo o cérebro ativo, sempre procurando estudar, sempre procurando, por exemplo, eu recomendo para os meus pacientes, né? Aprender uma língua, né? Já fala 5 idiomas, começa a aprender um 6º, porque é um estímulo cerebral importante para criar novas conexões. E aí, por exemplo, você tem lá várias sinapses que você fez, novas no seu cérebro, que você não teria se você não tivesse estudado. E aí, quando começa o beta-amiloide se depositar no cérebro, ele vai lesar algumas dessas conexões, mas tem outras que foram criadas pela reserva cerebral do estudo que a pessoa desenvolveu, do exercício físico, do controle dos fatores de risco, né? Então, é muito importante manter um cérebro ativo. Sim, vai estar lá todo o resultado, né, daquele esforço feito e que o cérebro vai responder essa questão. Quando você fala em 65% genético e que ainda restam 35% para serem trabalhados, né, isso é muito importante, é uma informação muito importante. E é nesses 35% é que precisamos prestar atenção, né, para poder nos livrar de todos esses sintomas, né, na sequência, né, e durante a vida, não é, doutor? Exatamente, exatamente. A gente tem que cuidar que esses 35% parece pouco, mas faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É a diferença entre você começar a ter um comprometimento cognitivo, por exemplo, com 70 anos e você começar com 90. Sim. São, às vezes, 20 anos de vida que você poderia passar ileso se você tem mais reserva cerebral por ter controlado esses fatores de risco. Implica muito no estilo de vida das pessoas. Exatamente. E nas suas escolhas. Exatamente. Não é? Exatamente. Bem, doutor, teríamos muito mais a falar sobre esse tema tão importante. Já fica o convite para você retornar no Giornale para tratar a respeito de outras
patologias, e hoje nós estamos dedicando é uma edição especial do Giornale para falar e abordar patologias específicas, de forma que eu agradeço muitíssimo a sua presença aqui em nossos estúdios, as suas informações preciosas a respeito, né, do Alzheimer, da demência, e certamente que essas informações significativas contribuíram com os nossos telespectadores ou alguém que se encontra nessa situação, e também levando conforto para as famílias e levando a força para que os familiares sigam junto nessa caminhada, né, dando todo o apoio emocional, todo o carinho, o amor que aquele paciente, aquele ente querido, aquele familiar está precisando naquele momento, né, passando por um quadro tão difícil, né, que é o quadro de Alzheimer, né, que nós chamamos de mal do Alzheimer. Então, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez e volte sempre. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, estou sempre disponível, tá? E acho uma ótima iniciativa educar, né, falar sobre essa doença, e mais uma vez agradeço o convite. Muito obrigada. Estamos encerrando esta edição especial Saúde e Bem-Estar do Giornale, dedicada às campanhas Fevereiro Roxo e Fevereiro Laranja, que nos convidam à conscientização e ao cuidado sobre doenças como leucemia, lúpus, fibromialgia e Alzheimer. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.